Mas eu começo pelo final. O que está sendo feito a respeito desse caso é o que o Brasil deveria estar fazendo a respeito dos casos da Covid-19, antes até do surgimento de qualquer variante, que é testagem, rastreio, isolamento dos contatos. Aquelas pessoas que tiveram contato com o infectado, elas ficam isoladas até o resultado do teste. Se o teste der positivo, continuam isoladas. Se der negativo, voltam ali à vida em sociedade, dentro, evidentemente, de todos os cuidados sanitários das respectivas circunstâncias. Isso está sendo feito de trás para diante. Era o que eu estava comentando ontem no Salve Salve Band News, para quem acompanhou, a respeito de um outro caso similar, porque chegou um navio lá em São Luís do Maranhão, vindo da África do Sul, mas que tinha procedência da Índia. E aí havia ali suspeitas de Covid-19 e tem gente lá de São Luís do Maranhão pegando ônibus para chegar na rodoviária Tietê de São Paulo. E aí o pessoal de São Paulo estava ali fazendo a triagem para ver se poderia haver gente contaminada vindo de Maranhão, onde chegou uma possível variante indiana do coronavírus. Então é tudo errado, é tudo de trás para frente. No começo da pandemia, eu fiz entrevistas com médicos da Academia Nacional de Medicina e um deles falou o seguinte: olha, em epidemia, a primeira coisa é você fechar as fronteiras quando ela já está sendo, o vírus já está sendo disseminado em outros países. Essa é a primeira coisa, você toma a medida mais dura inicialmente para evitar a propagação dentro do seu território. Se a medida é branda ou se demora a tomar essa medida, o que acontece é que o vírus se espalha e aí você, em vez de ir da providência mais dura para a providência mais leve, você faz o caminho contrário e ele não funciona. Você fica sempre correndo atrás do vírus. Você primeiro toma uma medida branda, aí o vírus vai se espalhando, aí depois você endurece aquela medida, mas você já não consegue controlar, porque ele já entrou no seu território, aí começa a sobrecarregar o sistema de saúde, você toma uma medida mais dura ainda, e aquilo não funciona, ou funciona temporariamente, baixa um pouquinho, depois você flexibiliza e aumenta de novo, que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Aliás, é exatamente isso que aconteceu no Brasil, contrariamente à recomendação daqueles que realmente entendem do assunto. Então, no Brasil não houve esse lockdown severo, que é tão combatido pelo Bolsonaro como se tivesse existido. Não houve lá atrás. E ele combateu no começo, combateu no meio e combate até hoje e vai continuar combatendo, porque é a bandeira de campanha dele. Ele quer fazer as pessoas acreditarem que ou existe o fecha tudo, ou existe o abre tudo, e que o fecha tudo gera desemprego e fome, e que ele defende o abre tudo, então ele está do lado do povo. É tudo conversa fiada, binária, maniqueísta. Não é assim. Você tem um conjunto de atitudes que são necessárias para controlar a pandemia. Uma delas é a aquisição de vacinas, coisa que ele não fez. Por causa da falta de vacinas, é necessário estabelecer certas restrições para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Senão as pessoas morrem em maior quantidade ainda. E claro que no decorrer do tempo, isso vai ficando complicado, porque o lockdown severo deveria durar menos tempo, evitar a propagação do vírus, as pessoas irem estruturando o sistema de saúde, estruturando a distribuição de vacinas, as pessoas serem vacinadas e o país ter a pandemia controlada, com teste em massa, com rastreamento de contatos, quer dizer, tudo que não foi feito pela omissão do governo federal. Então era para fechar as fronteiras para os países onde há grande disseminação de Covid-19 lá atrás. Agora a Índia passou de 300 mil mortos por Covid-19. O Brasil está 450 mil. E você tem os Estados Unidos ali com um número muito alto, devido também às falhas do governo Trump no começo, mas o Trump pelo menos semeou a vacinação. O Bolsonaro nem isso. E aí a Índia está trazendo, portanto, o vírus aqui para o Brasil por meio das pessoas que passaram por lá. E você não vê o planejamento estratégico do Brasil com um esforço de coordenação nacional para impedir isso. Porque é tudo normal, vamos voltar, tem que encarar de peito aberto, senão você é frouxo, senão você é maricas. E aí o que acontece? O vírus chega e aí a pessoa infectada, ela passa, como nesse caso agora que a gente está avaliando hoje, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ou seja, circulou em São Paulo, aí vem
para o Rio de Janeiro e vai para Campos dos Goytacazes. Então já circulou em 3 cidades diferentes. E aí você precisa correr atrás dos contatos para isolá-los e evitar que essas pessoas possivelmente contaminadas por esse primeiro infectado, elas contaminem muitas outras. Porque senão isso acontece e aí a variante indiana se espalha no Brasil e eventualmente pode até surgir outras variantes a partir daí e obviamente todas as pesquisas por parte das farmacêuticas para dizer se as vacinas que a gente tem, que são poucas, cobrem, imunizam contra essa variante. Pode ser que surja uma variante que atravessa a barreira da imunização da qual a gente dispõe. E aí o Brasil pode voltar a estaca zero. Então é muito grave tudo isso que está acontecendo. O resultado disso são perdas de vidas humanas. E repito, o Brasil faz tudo errado. Corre de trás para diante em vez de evitar o mal. Quem evitou o mal exemplarmente? A Nova Zelândia. Fechou lá na raiz as fronteiras. Sabe que os brasileiros estão proibidos de entrar em um monte de países. Para entrar no país, precisa passar por outro, fazer quarentena, ficar lá semanas e semanas. Você precisa encarecer a sua viagem para conseguir entrar em outros países. Agora, aqui, o Brasil está recebendo gente que vem dos países onde a infecção está disseminada com um descontrole. Aliás, em razão da complacência do governo também. Da mesma forma que acontece aqui. Claro que com algumas peculiaridades, mas o resultado é esse. Governo complacente, que não fez o lockdown no começo como deveria, que não investiu em vacinas de uma maneira eficaz, ele acaba tendo esse tipo de resultado e aí formam-se esses focos aí de disseminação do vírus que podem se espalhar novamente pelo mundo. O que gera, e está gerando inclusive hoje, tem notícia a respeito disso, cartas, pedidos de socorro por parte de autoridades, de parlamentares, de entidades e tal, para que países que controlaram a pandemia ajude esses países, como o Brasil e a Índia. Então nós vamos ficar aqui pedindo socorro porque as autoridades públicas do nosso país não conseguem administrar esse caos.